Sejam bem-vindos ao Pod Claramente. Alegria estar aqui. A gente estava dando muitas risadas aqui, né? Muito gostoso, tempo precioso. Espero também que você sinta isso, receba isso, esse ambiente dentro da sua casa, porque nós estamos aqui. Deixa eu falar nosso versículo antes de qualquer coisa, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Então, o objetivo nosso aqui é que trazer clareza através da palavra de Deus, através de testemunhos do que Deus tem feito na vida de várias pessoas. E hoje é um podcast muito especial, mas antes de poder falar, eu vou passar para minha amiga. Olá! Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao Pod Claramente. Estamos aqui, eu sou a Renata, essa maravilhosa que estamos juntas novamente aqui. Eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado nesse podcast. Temos um tema maravilhoso hoje, um tema sério, muito importante, muito polêmico e polêmico também. Nós vamos falar sobre louvor, meu Deus. E temos um convidado muito especial que eu vou deixar aqui essa maravilhosa apresentar, porque é uma pessoa que ela ama demais. É isso mesmo, é o amor da minha vida, paciente, bondoso. Muito paciente. Ai, gente, sãozinho daqui, mas de verdade. Eu amo muito, é o homem da minha vida. E eu vou apresentar então para vocês Gabriel Duarte. Gabriel Duarte. Olá! E aí, gente, como é que vocês estão? Uma alegria estar com vocês aqui, uma honra. Mais uma vez, bênção. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco. Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho primeiro da sua conversão. Veio de um lar cristão, e aí é muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes você que está nos ouvindo também, cristão, tem filhos, e a gente acha que assim, só porque eu sou convertida, aceitei Jesus, meu filho já, por tabela, já é também. Eu vi alguém falando esses dias, um filho de pastor não é um pastorzinho. Isso. Foi falando várias coisas assim, né? Que às vezes mesmo. as pessoas confundem. Um filho de um músico não é um músicozinho. Ele foi falando assim várias coisas, sabe? É isso mesmo. Eu achei interessante, que é realmente isso, né? Você é filho de um pastor, mas você teve a sua trajetória de conversão, né? Sim. Eu tive um momento de decisão pela presença de Deus, assim mesmo foi aos 12 anos, 13 anos, 12 anos, que eu fui para o Revisão de Vidas, né? O evento aqui da igreja, o evento da Sara, nossa terra. E eu fui para lá, tive um impacto com a glória de Deus. Eu já tinha tido alguns momentos com Deus, mas o momento mais que eu tomei decisão mesmo, assim, foi nessa idade. E aí foi muito marcante, falei, é isso. E aí eu lembro até que meu pai foi lá me batizar, foi uma coisa bem legal. Foi Imagino marco, para um pai como que é isso. É isso Nossa, mesmo. quando chegar a minha hora, meu Deus do céu. Foi bem bonito, bem jóia, assim. Foi um marco, assim. Eu tive alguns momentos com Deus antes, mas o momento pela decisão, pelo presente de Deus, foi nessa idade. Muito bom. E quando que o louvor entrou assim na sua vida? Quando que você falou, nossa, quero participar do louvor, quero cantar? Como é que foi isso, assim? Pois é, aí quando a família inteira sempre tem uma coisa muito musical, sempre teve muitos músicos, a família inteira canta, meu pai canta, meu pai toca violão e canta, a maioria das pessoas não sabe, mas ele ministrou louvor na igreja, ele que era o ministro de louvor, você acredita? Nossa, eu tenho muita curiosidade. Ele que era o ministro de louvor lá, e aí a família inteira teve isso, mas eu tive um impacto muito grande com música mesmo, quando o Thales morou lá em casa, quando a gente, lá em Belo Horizonte, Roberto, né? Thales Roberto. Quando a gente teve, lá muito lá atrás, eu tinha uns 8 anos, 9 anos, e aí eu comecei a cantar, eu vi que eu tinha alguma coisa para essa área, e comecei a tocar mesmo com 13 anos. 13 anos, aí meu pai separou um professor de música para para uma bandinha da igreja de Kids, né? A gente tinha uma bandinha no Kids, que ministrava louvor no Kids, que era muito boa, excelente, era muito boa. Ótima. Nossa, uma delícia de ouvir, nem fazer barulho. Mas as pessoas deviam achar bonitinho, não achava não? Criança, né? Você gosta de qualquer criança. coisa. As pessoas acham bonitinho uma música. Depois já tá bom. O tempo inteiro, o tempo inteiro, né? E aí ele fez esse movimento, a gente começou a aprender a tocar, aquela coisa toda, e eu comecei a ministrar louvor também nessa época e tal,
eu lembro que a gente foi pro culto de mulheres, a gente fez o culto de mulheres, que a gente começou a aprender a tocar, e aí ficava aquela banda gigante, mas a maioria das coisas tudo mutada, né? Ninguém sabia se tocava, não saía nada, instrumento nenhum. E vocês sabiam que não saíam ou vocês só percebiam? Sabia. Era tá. pra pegar a gente se ouvia, a igreja não. Bacana, legal, muito Então, bom. a gente se ouvia, Boa mas a igreja estratégia. não. Pode fazer isso com Moisés. Tô brincando, é brincadeira, Moisés, você canta muito bem. Tá zoando? É só uma piada só. Desculpa. Nossa, que piada ridícula, desculpa. Depois, se envolvida a gente pelo tiver ninguém pra momento tirar as aqui. nossas fotos do podcast ou gravar, aí vocês já sabem o que aconteceu. É verdade. Verdade. Mas isso aconteceu com a gente há muito tempo, e a gente sabia que estava acontecendo isso para poder aprender a tocar. E a gente começou a ministrar, comecei a ministrar lá com uns 16, por aí. 15, 16, comecei a ministrar louvor, cantar, né, na igreja. E cada fase foi uma pessoa. Nessa fase já era o Bispo Daniel. Eu tô rindo aqui, mas eu tô pensando assim, o quanto de pastor, líderes de igreja deve estar pensando, nossa, que estratégia boa, vou fazer isso na minha igreja com fulano quando estiver tocando lá. Mas não, isso é a melhor coisa mesmo, porque a pessoa vai criando a dinâmica. Existe uma coisa interessante, que é o músico ele vai sendo esticado quando ele está tocando em banda. Uma coisa totalmente diferente do cara aprender sozinho. Ele sabe a teoria, mas na prática ele não sabe envolver aquilo. E se ele Então, tá se ouvindo, ele vai ver os exatamente erros que ele tá cometendo, né? Ele vai sentir ali e vai ter a questão, porque existe uma pressão de você estar em cima do altar, né? Sim, E com aí certeza. ele vai pegando a habilidade ali de estar em cima, segurança, né? Então, acho é muito interessante. E a maioria, assim, pelo menos falando da minha igreja, eu e Vera entendemos nada de... O Vera entende um pouco mais do que eu, mas eu não entendo nada de banda, de nada, não entendo nada. Então, eu acho que dar essa oportunidade para as pessoas até se ouvirem é bom, porque às vezes para mim tá incomodando, mas eu não vou saber o que é, entendeu? Tem alguma coisa errada, o que né? tá incomodando o que tá aqui? errado, Eu pergunto pro Vera, o que tá incomodando? É pecado ou é alguma coisa? é espiritual, é natural, né? Pecado ou é alguma coisa mesmo, assim? Tem um barulho aqui, o que é? Geralmente, isso acontece muito com as pessoas porque elas não sabem de teoria musical e existe alguma coisa incomodando. Eu falo isso na minha voz, que é ardida, minha voz é muito ardida. Então, o Moisés que passou, os meninos que passaram aqui, eu falo, gente, sempre tira o médio, agudo, porque eu sei que fica estridente. A pessoa que tá ouvindo lá embaixo fica assim, quando eu vejo que as caretas estão grandes demais, tá alguma coisa errada, né? Então, tá alto demais, eu fico controlando isso, coloco um limite de volume aqui. Também falo, o volume tem que ser até aqui. Mais do que isso atrapalha, fica agressivo. Vou pedir pra fazer isso comigo também, então, hein? Tá vendo? Okay, vou avisar aqui. Mas é ter essa noção, né? Sério mesmo, essa noção ajuda muito, né? As pessoas, elas não sabem o que tá incomodando, mas tem uma coisa incomodando. Eu não sei se é aguda, mas eu acho minha voz meio assim, também. Às vezes você tá ali falando, na empolgação de falar, pode ser que esteja agredindo, né, os ouvidos das pessoas, realmente. É isso mesmo. Agora, pensando na questão, você citou aí quando veio para São Paulo, né? Que aqui que aqui tava você só e o Bispo Daniel que tocavam, né? Não. Lá em BH. Foi em 16 em BH. Quando a gente veio pra cá, em São Paulo, aí já era 18, aí só tinha eu e o Bispo Daniel que ministrava Mas louvor. lá em BH você já ministrava louvor? Começou ministrando na arena. O Bispo Daniel começou a ensinar, ele separou lá uns 6 ministros. Isso a banda, aquela banda que você tinha? A gente envelheceu, aí todo mundo foi pro arena, e aí nós começamos a ministrar na arena também. Entendi. Aí no arena ele começou a treinar vários ministros de louvor, eu lembro, um grupo de uns 6 ou 7, e cada um vinha e cantava uma música. E eu era muito ruim, muito ruim, assim, nossa, era horroroso. E aí a gente foi aprendendo mesmo com o dia a dia, entendendo. Eu entendia da musicalidade, mas esses detalhes que incomodam, esses detalhes assim de saber conduzir as pessoas, eu não sabia. Então eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Agora, isso é bom porque deu oportunidade, mas também a pessoa não faz o louvor todo, né? Isso. Porque, assim, muitos falam assim, mas como é que eu faço para dar oportunidade para essas pessoas aprenderem? E aí, acho que é uma chave boa, né? Ela cantou um louvor. Então, assim, você consegue colocar pessoas que conduzam o louvor, que vão se manter ali, vai segurar o louvor, e ela vai lá e canta já vai adaptando, já vai aprendendo, já tá no ambiente, né? E aí foi passando o tempo, você foi melhorando lá em BH mesmo. Não, em BH eu ainda era muito ruim. O povo não gostava de jeito nenhum da administração que fazia lá, não gostava. Quando eu ia sair de lá, no último momento, assim, nos últimos 6 meses, a gente gravou um CD da Arena de BH, e naquela época o povo começou a gostar mais
Legal. das ministrações. Aí foi quando a gente veio pra cá, E você eu acha aprendi que mesmo a ministração aqui. e você acha que começou a gostar porque você mudou alguma coisa no seu estilo musical, da forma que você ministrava? Eu aprendi a lidar com todo mundo, né? Eu aprendi a ministrar para mais gente mais velha, para diferentes públicos, né? Isso aconteceu de verdade. Eu estava aprendendo, na verdade. Eu aprendi mesmo depois que eu lancei o CD aqui em São Paulo, meu CD, e aí eu comecei a sair ministrando em várias igrejas. E as igrejas são completamente diferentes. Então o ambiente daqui era já preparado, o povo já gostava de mim, já me aceitava, era tranquilo. Agora, quando você vai para outros lugares, você tem que aprender a conduzir as pessoas, né? As pessoas ficam te medindo, né? Sim. Até onde, vamos ver, elas ficam te medindo até que elas entram. E você não acha que quando você ia em outro lugar, assim, você se sentia também mais livre para fazer o que você... Em outro lugar? Não, outro lugar eu acho que aqui você mais se sentia inseguro. mais livre, né? Tá. Aqui existia um ambiente mais seguro. Aqui em São Paulo sempre foi uma coisa mais segura, porque o povo já estava acostumado e o ambiente ficava mais preparado para a sua ministração. Entendi. Você Eles tinha... já estavam acostumados com você. Entendi. Então eles te recebem, né? E vocês vieram para São Paulo e aí você passou a ministrar sempre aqui em São Paulo? Sim, só tinha gente, né? Só tinha eu e o Bispo Daniel. Então o tempo inteiro era um ou outro ministrando. Então... E o Bispo Daniel é também um levita muito forte, então você deve também ter aprendido, porque ele tem uma linha de adoração que, aonde ele ministra, o ambiente é mudado, assim, impressionante. E ele entende bastante, muita técnica também, né? Sim. Foi sempre... Para cada um foi um aprendizado muito grande, né? Porque, vamos lembrar aqui, assim, eu tive o Bispo Daniel, antes era um professor lá, de pastor lá, e antes tinha também o Thales. Então, para cada um eu fui aprendendo uma coisa, entendeu? Fui aprendendo uma maneira de conduzir, uma questão de técnica musical mesmo. Então, você foi agregando muito, né? Daí você vai pegando o melhor de cada um e depois junta, faz uma coisa miscelânea sua. Né? Entendi. Muito bom. Bacana, muito bem. Bom, acho que é uma dúvida de todo mundo a questão da música secular. Como que é? Eu posso ouvir música, não posso ouvir... Né? A gente vê várias opiniões, cada um falando uma coisa para você. Pois é, assim, quando eu converti, inclusive, eu decidi, lá atrás, quando eu tinha 12, eu decidi quebrar os CDs todos que eu tinha, porque eu vi algumas músicas, né? E aí eu falei, não, isso aqui, eu entendi uma coisa, que eu costumo dizer isso até para os músicos, para quem eu vou ensinar a ministrar louvor. A música, ela é uma linguagem de condução para a multidão. Sempre é uma condução, ela vai te conduzir para algum lugar. A Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo, nenhuma, porém, sem sentido. Todas estão querendo te levar para algum lugar. Já que todas estão querendo te levar para algum lugar, eu descobri que aquilo que não é de Deus não vai me levar para a presença de Deus. Então eu decidi quebrar, decidi tirar. O apóstolo Paulo fala ainda assim, né, que todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo, mas nem todas convêm. Exato. Todas me são lícitas e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As pessoas questionam muito essa questão, assim, por exemplo, letra, você olha a letra, é uma música de amor. Elas questionam muito isso, né? Pois é, mas é exatamente o que eu estou te falando do sentido, né? A direção não está indo para a presença de Deus. Se a direção não está indo para a presença de Deus, não vai me levar para Deus. E a Bíblia inteira fala muito, assim, mostra muito, né, sobre música. A gente tinha até citado, né? Para a guerra era com música, né? Chamava com música, a trombeta tocava. Para comemoração era com música, se comemorava com música. Para adorar a Deus, os louvores. É uma linguagem de condução de multidão. Exatamente. A multidão sempre vai ser conduzida com música. E sempre. tem a história do próprio Lúcifer, que era um ministro. Exatamente. Então, era responsável por isso. então aqui na Terra, né, onde nós estamos, que é onde o maligno age, qual vai ser um dos maiores instrumentos para a perdição das pessoas, então? O que o diabo vai usar, que o maligno vai usar, é exatamente as músicas que desviam completamente a adoração a Deus, a direção do Senhor, né, que é para a adoração, que é para trazer paz, fé, a presença de Deus. Né? Eu até citei sobre a questão de até músicas gospel. Tem música gospel que não leva a adoração a Deus, não traz paz, não traz fé, não traz esperança. Pelo contrário, faz a pessoa se sentir mais mal. Só leva o nome do estilo, né? Do estilo musical. Isso, só leva o nome do estilo musical. Né? Porque é algo que envolve o ser humano e ele nem percebe. Exato. A música é tão forte que o ser humano não percebe que está sendo envolvido pela música. Tem música que se dizem gospel que leva a pessoa à tristeza. Estou ficando triste, a vingança. E exaltando o ego, né? Exatamente. Então, porque até eu citei do louvor, porque eu também eu sempre optei por não ouvir. Eu acho que tudo que eu faço
né, eu decidir por glorificar a Deus no que eu faço. Então, tudo que eu vejo que não está glorificando a Deus, eu tento tirar da minha vida, porque eu acho que não faz parte. E, por exemplo, eu falei, porque tem gente que fala assim, oh, e a música do amor? Mas esse amor tá exaltando o quê? O ego, você, a pessoa... Porque, assim, a música foi feita para adorar a Deus. Então, se ela não tá adorando a Deus, alguma coisa ela tá adorando que não é a função dela, né? Nossa, eu vi... E a música ela foi feita principalmente para condução. É isso, as pessoas não percebem que estão sendo conduzidas. Toda música vai conduzir as pessoas. Todo mundo, você entra em qualquer lugar e o ambiente está tocando, o cara está sendo envolvido, inclusive, no corpo e não percebe. Que o pé começa a bater, começa a batucar. A pessoa ela não está nem prestando atenção naquilo que está acontecendo ao redor dela, né? Exato. Mas o ambiente ao redor dela está conduzindo ela para alguma coisa. E geralmente, multidão sempre é conduzida por música. Sempre. Quando tem muita gente, a fala não chega, a música chega. É uma coisa engraçada, né? A fala não chega em multidão. É difícil demais você tocar uma multidão somente com a fala. Sim. É muito difícil. Agora, quando você envolve com a música, que é o que eu faço, sempre antes de pregar, eu canto. Por quê? Porque eu quero todo mundo na mesma sinergia, na mesma direção, todo mundo focado naquilo que vai ser pregado, na mensagem que vai ser trazida. Então, aquilo ali, as pessoas, elas nem perceberam, mas elas param de prestar atenção tudo ao redor e começam a prestar atenção naquilo que vai ser dito. Então, isso aqui é a realidade da música. É isso que você está falando, até do corpo, a questão do corpo. Não sei se vocês já devem ter visto aquele documentário que mostra o poder da música na água, o que faz com a água, que quando eles colocam uma música mais que traz paz, que fica um formato lindo na água, quando traz que eles vão vendo pelo... A vibração da água? Pela vibração, mas também por aquele aparelho que aumenta as coisas, esqueci. Ah, tá. Como é que fala? Microscópio? Isso, eles vão vendo por ali os desenhos que formam na água. E aí, quando eles colocam aquelas músicas bem pesadas, assim, que perturba, eles veem que a água não cria um desenho, que nas músicas mais tranquilas, de paz, assim, as músicas formam desenhos, lindos os desenhos, aqueles desenhos de neve, sabe, da neve. E quando não fica sem forma, fica tudo bagunçado. E, nossa, aí você falando disso, da questão do efeito no corpo, nosso corpo é composto, né? A maior parte é por água. E a música tem um grande efeito no nosso corpo, né? Qual o formato que vai ter no nosso corpo. Então, por isso que é importante. Nada né? sem sentido, né? Nada sem sentido. Propósito. Tudo tem um propósito. E ela envolve físico, alma e corpo. Eu sempre falo isso também, que é importante. Que é, inclusive, uns pontos que a gente ensina o pessoal a ministrar. Que é físico, alma e corpo. Então, você tem que passar por todos. Se qualquer um deles tiver alguma coisa que agride, uma coisa que não conecta, a pessoa não continua recebendo aquilo ali, né? Então, eu vou te dar o exemplo da música, que você falou, assim, o áudio, que é gostoso, que dá um formato, né? Isso. O corpo vai aceitando e o corpo, você sente fisicamente que alguma coisa mudou. Então você entra na igreja, você está estressado, você está chateado, baqueado, a música vai tocando, você nem percebeu, mas você esquece todos aqueles sentimentos que você tinha e você tomou uma nova forma. Né? Verdade. Então é uma coisa... Tinha uma vizinha minha, antes de eu converter, isso me marcou muito, não sei se eu já te contei, ela tinha síndrome do pânico, era assim... Nossa, era terrível lidar, assim, porque quem tem esse problema é extremamente perturbado. É uma coisa espiritual, com certeza, mas ela tinha uma coisa assim, ela não conseguia sair na rua sozinha. E às vezes eu acompanhava ela, a mãe dela não estava, eu acompanhava. E eu lembro que ela ficava extremamente perturbada e ela só melhorava quando ouvia um louvor. Ela ficava em paz. E a gente sempre... E na época... Isso faz muito tempo, eu era bem novinha. Não tinha essa facilidade da música, era só rádio. Então, a gente tinha que procurar rádio, uma rádio gospel, e às vezes não estava tocando música. Eu procurava até encontrar uma música na rádio gospel. Era impressionante o quanto que ela mudava, quanto ela ficava em paz. E aquilo me marcou, nunca esqueci. Nem conheci igreja, nem nada, mas eu nunca esqueci o quanto que é forte o efeito da música, do louvor, nas nossas vidas. Nossa, meu Deus do céu, é impressionante mesmo. Então, pensando sobre isso, tem que filtrar o que você vai ouvir. Ouvir louvores. Selecionar, né? Exato. As pessoas, elas
elas não têm esse filtro, né? Elas têm que aprender a ter um filtro disso. Deixa eu selecionar o que vai entrar na minha vida. Eu estava ouvindo algum tempo atrás um exemplo que eu acho interessante, você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Mas por que você deixa qualquer canção entrar na sua casa? É a mesma coisa. Você está deixando uma mensagem, a mensagem está entrando. Né? Verdade. Então, isso aí é uma coisa impressionante. O poder da música. Né? É isso mesmo. Com certeza. Forte mesmo. Tem vários exemplos, né? Nossa, eu fiquei lembrando de várias coisas aqui. Outro exemplo que eu lembrei. A gente ainda tem tempo, né? Tem. Rapaz. Tá tranquilo. Não, só porque o Gabi consegue explicar bem, né? Às vezes eu tenho uma ideia aqui na cabeça e ele, como levita, o ministro, ele sabe explicar bem. Vi um testemunho de uma moça que ela falava assim, eu converti, mas pra mim não tinha nada a ver ouvir música do mundo. Ela falou o nome específico de uma banda que ela gostava muito. Pra mim não tinha nada a ver. Lia a Bíblia, ia pra igreja. E eu, na minha cabeça, estava tudo bem. E eu ouvia muito, eu comprava tudo da banda e tal e tal. Ela falou, teve um dia que eu fiz esse questionamento dentro de mim. Por que seria errado ouvir música secular? Isso aí eu acho tão interessante quando a pessoa se questiona. Acho que e aí ela legal. falou que teve um sonho. Ela sonhou, e foi um sonho muito espiritual. Ela sonhou que com o show dessa banda que ela gostava muito. E ela sonhou que foi um show, as pessoas enlouquecidas, assim, como a gente vê. Como são os shows no mundo. As pessoas enlouquecidas ali, fazendo adoração para quem estava ali no palco cantando. E ela disse que quando terminou o show, viu o cantor no camarim tirando a máscara do cantor. E não era um cantor, era um demônio. E ela falou que nesse sonho ela teve um entendimento que quando as pessoas ficam envolvidas nesse mundo, elas estão tirando a adoração de Deus e adorando um maligno. Ela falou, eu só precisei desse sonho, ninguém precisou falar nada comigo. O quanto que foi forte para ela, e ela falou, dali para frente eu entendi o poder da música na vida de uma pessoa. E é legal quando a pessoa tem essa maturidade, né, esse coração para poder falar assim, está aberto, né? Isso. A pessoa está aberta porque Deus vai falar. Porque às vezes o cara já fala assim, eu não vou te ouvir se não for a resposta que eu quero. Tem muita gente que faz isso. Deus, fala comigo, mas se não for essa resposta que eu quero, eu não vou te ouvir. É mais ou menos isso. Foi bom que ela estava aberta. Por que não? Já tá achando assim. O tal do nada a ver, não tem nada a ver. Por que não? Assim, o questionamento é assim, eu quero saber realmente. Me fala que eu quero saber. Exato. Né? Sim ou não, eu quero entender, eu quero saber. Eu também, a experiência que eu tive quando eu parei de ouvir música, é porque acho que depois que eu fui pra revisão, eu gostava, eu ouvia, e aí a banda que eu ouvia também, eu comecei a prestar atenção na letra. Aí eu fiquei ouvindo a letra, assim, você vê que passou dos sentidos, eu falei, que é isso que eles estão falando aqui? Né? O que eles estão fazendo? Que é o que eu falo a respeito, assim, a música tá conduzindo as pessoas e elas não percebem pra onde. Ela tá sendo completamente envolvida, mas pra onde tá conduzindo? Não sei, ela só tá indo, entendeu? Ela fala, ela é conduzida numa coisa... Sim, tapado, os olhos estão tapados. É isso que eu senti exatamente, assim, porque, assim, eu acho também que meus princípios mudaram, né? Sim. Quando eu entendi, eu queria outro, eu falei, não era mais o que eu queria viver, e aí na hora que eu fui ouvir aquelas músicas, eu falei, não condiz com nada do que eu decidi, olha a loucura que tá cantando aqui, olha o que tá fazendo, e aí eu acho que sim, isso mesmo, meus olhos foram abertos para algo, e porque também meus princípios mudaram, não condizir com o que eu queria, né? Aí eu fiquei mais... analisando mais e entendendo assim, o que está sendo falado. E você vê assim que é interessante que não é o estilo, né? Mas porque hoje tem todos os estilos musicais, todos, sem exceção, que são de homens de Deus, mulheres de Deus, que estão levando uma mensagem que é da palavra de Deus. Só que porque tem muita gente que fala assim, ela fica presa como se fosse naquele estilo, fala, mas não tem. Tem todos os estilos. É isso que eu ia falar também, que existe uma polêmica na questão de estilos, né? Isso. O que você fala? Porque tem pessoas que falam, você tá querendo imitar o mundo, essa música, esse estilo, por exemplo, é do diabo. Tudo que você entregar pro diabo vai ser do diabo. Se você entregou pro diabo, porque tem um monte de gente que eles não entendem que, igual há muito tempo atrás falava assim, a televisão era do diabo. Aí entregaram pro diabo, o diabo fez uso da televisão. Então só tinha porcaria na televisão. Tá. Se você entregar todos os estilos musicais na mão do diabo, ele vai aproveitar sim. Na verdade, todo louvor é para Deus. Toda música foi criada para Deus. Um dos maiores criadores de instrumentos foi Davi. Ele criou um monte de instrumentos, um monte. E tudo isso com estilos diferentes, com músicas diferentes, para adorar a Deus. Então, eu não vejo
problema nenhum do estilo, contanto que seja conduzida de uma maneira santa, de uma maneira que vai glorificar de verdade a Deus, né? E aí eu penso também sobre a questão cultural, porque aí eu fico pensando, vou dar um exemplo, de países, por exemplo, assim, Angola, outros países, que a questão cultural é totalmente diferente. E a forma deles adorarem a Deus vai ser num ritmo totalmente diferente. Exatamente. E aí isso quer dizer que porque é diferente, então não é válido? Não é, eles não podem. Pelo contrário, é até muito mais bonito. Você já viu? Eu acho lindo. Eles vindo adorando assim, tem vários vídeos. Eles adoram assim, com alegria, com expressão. Alegria e assim. E o tanto que dança, legal. As danças são diferentes demais, né? Eu acho lindo. Até as criancinhas, né? Você fala assim, que é isso, gente? Nossa, muito bem. Como é que você conseguiu? Micael não deve ter se escandalizado, porque deve tava num ritmo tranquilo. É verdade. Não, dançou tanto que perdeu a veste real, né? Que não foi qualquer... Foi a dança assim, completamente extravagante, né? Exatamente. E é lindo ver a resposta de Davi, assim, né? Nossa. Tipo assim, ele não tava preocupado com ninguém. Eu tô adorando a Deus. Se pra isso tá te escandalizando, cada um com seus problemas. E você vê assim, quando eu converti, eu falei assim, então eu quebrei as músicas que eu tinha, os CDs que eu tinha, eu falei, então deixa eu procurar alguma coisa nesse estilo. E aí eu comecei a achar várias bandas, porque eu gostava muito de rock. Na verdade eu gosto muito de todo estilo de música, mas gosto muito de rock. E eu comecei a procurar várias bandas de rock e descobri várias que são muito melhores, inclusive, das que eu ouvia, muito tecnicamente falando, musicalmente falando, tudo. E assim, eu fiquei impressionado como como que a música dentro da igreja ela é muito mais... Ela é muito melhor produzida, ela é uma coisa impressionante. Tanto que grandes cantores começaram dentro da igreja, né? Um monte. Muitos aí que você vê, porque infelizmente saíram da presença de Deus. Mas começaram dentro da igreja, começaram ali e depois foram trocando, apaixonando por outras coisas. Porque está dentro da cultura da igreja, né? A música está dentro da cultura do céu, não é só da igreja. É uma cultura eterna. E aí eu vou falar também como adolescente, eu lembro de uma fase também que eu gostava muito, assim, da fase de rock, assim, e o quanto era gostoso... em Belo Horizonte, e a galera, assim, da igreja pro show de rock, na época aí, Oficina, Resgate, bandas com as letras lindas de Deus, a palavra de Deus, vários versículos, você vê que assim, e os shows era uma adoração a Deus, era uma coisa assim maravilhosa. Festival, mesmo. Né? Tinha Oficina G3, Resgate, Virtude, Fruto Sagrado. Tinha o Rodox ainda na época, Fruto Sagrado, é verdade. Branco, né? E além disso, porque eu gosto muito, mas eu ouvia muita música de fora. Então eu ouvia muito assim, White Cross, Bride, Petra, Guardians. Vocês nem conhecem nada disso, mas não, bandas muito boas. Tem até um outro. De todas vocês falaram só Oficina G3. Nem Resgate? Resgate. Tá. Resgate. Mas não tinha falado Resgatinho? Eu comentei Resgate. Pois é. Aí o Red também. Tem muitas bandas de rock que são muito boas. Mas não tem só isso. Tem um monte de música de todo estilo, Todos né? os estilos. Não, eu tô citando um porque, assim, o quanto que isso foi especial na minha adolescência. Porque muitas vezes as pessoas, até muitas vezes mais velhas, né, que não tem essa demanda, criticam muito, mas eu vi o quanto que era especial, a gente saía, gente não tinha bebida, não tinha cigarro, não tinha nada disso, a gente ia adorar a Deus no show e curtir, e a gente era muito gostoso, era uma coisa saudável e era um tempo especial, maravilhoso, com o estilo do rock. Então, você vê que são vários. Hoje, ainda mais hoje, tem todos que você imaginar, todos os tipos tem. E com letras maravilhosas, letras profundas da palavra de Deus. Eu fiquei surpreso esses dias para trás, a gente trouxe um cantor aqui no evento que nós fizemos, no Avivo, e eu fiquei olhando, eu falei, gente, é um estilo que eu não tenho costume de ouvir, eu gosto, chama estilo de trap, né? Trap. Mas eu fiquei impressionado, assim, com letras profundas que eu vi, as letras são muito profundas. Eu ia falar sobre isso, que eu gosto muito das letras, eu acho que ela é rica em detalhes, as letras dele. Eu fiquei assim, impressionado, assim. E letras muito profundas, letras muito bíblicas, e o povo amando. O povo, assim, o povo cantava todas as músicas. Eu fiquei rindo, eu falei, gente, que coisa. Você vê que a música é uma linguagem que conduz multidão. Música é uma linguagem que conduz multidão. Por mais que as pessoas... Você vai colocar... Quanto mais gente, mais a música que vai conduzir. Ponto final. É exatamente isso aqui. É incrível. E Gabi, para quem é ministro de louvor, tá em cima do altar, tá ali conduzindo o povo de Deus à adoração. O que você pensa sobre consagração? Porque muita gente não valoriza isso, a questão de consagração.
Por que um ministro de louvor tem que ser consagrado? Primeiro tem que ser consagrado porque é crente, ponto final. Né? Consagrado. Existe uma diferença muito grande de santificação e consagração. Santificação é o quanto eu tenho de Deus, consagração é o quanto Deus tem de mim. Então, é uma coisa que santificação vem, consagração sobe. E quando isso aqui é entendido, a pessoa está fazendo algo pela vida dela com Deus. E quando você está cheio, você transborda daquilo ali. Existe uma confusão muito grande que as pessoas da igreja acham assim, não, Deus me usou, então Deus está me aprovando. Então tá tudo certo. Deus usa até a mula, Deus usa qualquer coisa. Que muitas vezes até, por exemplo, pecou, fez isso, fez aquilo e tá ali e aí fala, olha, Deus moveu através da minha vida. E vivendo a vida de pecado. Infelizmente tem muitos casos assim. E quando Deus está permitindo, dando espaço, é para que a pessoa vá lá e se expor, vá lá consertar. Por quê? Porque quando Deus corrige, aí não tem mais solução. Aí a correção é pesadíssima. Então, tem muita gente que fica em pecado falando, tem nada a ver, tá vendo? Deus está te dando tempo para que você vá lá corrigir. Se você não fizer isso, é Ele que vai corrigir. Aí a situação pesa muito, muito, muito. Todo ministro tem que ser santo e tem que ser consagrado. Tem que ter de Deus, da presença de Deus, e tem que ter vida com Deus. Buscar Deus, buscar a palavra, ministrar. Ele tem que ter uma palavra-chave sempre quando ele vai ministrar, uma palavra que Deus deu para ele. A pessoa está fluindo em algo, ela transborda. É visivelmente, é interessante que é muito visível quando alguém está ministrando, ele está cheio de Deus, e quando alguém está ministrando, só uma música. E ele está cheio dele também. Está cheio dele, exatamente. É visível, todo mundo consegue enxergar. Pelo menos os mais maduros, mas consegue enxergar, é visível. O próprio ambiente da igreja sente, né? Você sente o ambiente quando realmente é alguém que está consagrado, em santidade ali. Por mais que existe, sim, a importância muito grande da questão da técnica, de saber... São os dois, né? Que são os dois. Mas tem, sim, casos, com certeza, de pessoas que têm técnica e zero consagração, e tem pessoas que não têm técnica nenhuma, mas o ambiente da igreja é conduzido de uma maneira diferente. Você vê assim, ó, que igual a música que eu falei, corpo, alma e espírito, nós somos corpo, alma e espírito, a música também toca os três, e o ministro de louvor tem que estar bem resolvido, cheio, certinho nos três. Então ele tem que estar cheio de Deus no espírito, aquela coisa assim, transbordando a glória de Deus. Ele tem que estar resolvido na alma para o diabo não dar uma rasteira nele. Vi muitos homens de Deus que a alma começa a crescer, começa a achar que é alguma coisa porque Deus está usando e o diabo deu uma rasteira nele. Sim. A alma tem que estar resolvida e, ao mesmo tempo, fisicamente, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo. Ela tem que entender de música, ela tem que entender. Caso contrário, a igreja não entra. E é do corpo para o espírito. Então, a ministração sempre vem, a pessoa aceita primeiro no corpo, o áudio está gostoso, a técnica está boa, o cara não está desafinando. Se estiver desafinando, ele faz assim e não vai ouvir mais nada. Ele sai da igreja, ele chega depois do louvor. Né? Infelizmente, acontece em alguns lugares. Depois que tocou o físico, poxa, a música está legal, vem tocando a alma do cara, que a alma vai sendo conduzida para a mesma direção. Que a alma vai sendo conduzida em fortalecimento de Deus, fortalecimento da presença de Deus. Ele vai sendo cheio, ele vai sendo... A alma ela vai sendo conduzida. E a terceira coisa, ela aí sim a palavra entra no espírito, ela gera frutos, que é uma coisa que eu sinto assim, todo mundo tem que enxergar assim. Quando você enxerga que alguém é um grande homem de Deus, existe fruto espiritual, existe fruto do espírito. Então gerou fruto. Se gerou fruto, existe uma garantia, existe algo que é de Deus. Né? Nem todo mundo que foi usado, alguém que está dando frutos, é alguém que está encaminhando certo. Alguém que foi usado uma vez não significa... Balaão é um exemplo disso. Balaão é um cara que foi usado, falava com Deus, mas infelizmente é tido como uma referência de um feiticeiro na Bíblia. Termina a vida de uma forma... Não tinha frutos, não... não manteve os frutos do Espírito na vida. Né? E o quanto que o levita, ele está envolvido ali com a glória de Deus, para ele achar que é dele não custa, né? Ele precisa receber aquela glória e transferir para Deus, né? Então, você está carregando a arca e as pessoas estão aplaudindo a arca. A arca. Não é você, né? Isso. É a historinha da mula lá, né? Que Jesus está em cima da mulinha, do jumentinho, ela vai, passa, todo mundo fazendo festa, depois volta no caminho e o povo espancando a mula. A mula não quer dizer nada, né? O que quer dizer é a presença de Deus. Exato. E nós temos que entender isso o tempo inteiro. Quem está fazendo aqui é Deus. Quem está conduzindo é a presença de Deus. E a glória é
E a glória é de Deus, né? Exatamente. É de Deus, né? Não é minha, né? Exato. Porque, além disso, tem a questão das pessoas confundirem e aplaudirem a mula. Né? Isso. Então acontece muito isso, que assim, a gente pensa que ministro nem canta, a gente cantasse, mas quem canta, então as pessoas aplaudirem achando que nossa, fulano, que voz, nossa, isso, nossa, que aquilo, nossa, quando você pegou, nossa, quando você fez. Eles aplaudem o físico, só que o que muda não é o que, é o fruto do Espírito, entendeu? É a unção, é aqui que muda. Só que eles estão olhando ali, as pessoas, infelizmente, elas estão confundindo. A imaturidade faz isso. Ela confunde, só a primeira camada. Ela não entendeu que o que está mudando de verdade é a terceira camada. Mas ela está vendo a primeira e está aplaudindo. Eu não tiro, não. Eu acho assim, a pessoa está ali sendo um instrumento de Deus, está sendo uma bênção. Então, é porque a linha é muito tênue, né? Mas assim, claro, ela é um instrumento, um meio ao qual Deus está usando, e ela se disponibilizou para isso, ela está estudando para isso, ela está se entregando para isso, ela está se consagrando para isso. Então, assim, glória a Deus pela vida dela, sim. Né? Mas glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus. Né? Então, ok, e é uma benção mesmo, porém, o diabo usa isso também para destruir, né, a pessoa. Para pegar no ego da pessoa, né? Esse aí é o vaso de alabastro, né? Esse aí é o engraçado porque o vaso de alabastro, todo mundo fala, nossa, o importante não era o vaso, era o que estava dentro do vaso, né? É mais ou menos isso, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala, nós temos um tesouro, o maior tesouro do mundo, em vasos de barro. Esse vaso não vale nada. A casquinha aí não vale nada. Caiu, quebrou, morreu, acabou. Que vale é o que está dentro. Eu dou o exemplo do perfume, né? Quando você vai comprar o perfume, você não está interessado no frasco. Por mais que seja lindo, né? Tem frascos que são lindos, você fala, não, que frasco legal, mas você não está interessado no frasco. Você não compra por causa do frasco. Você está interessado na essência. Naquilo ali que ele está carregando. Mas é interessante, né? Por mais que, assim, é importante o frasco ser bonito também, né? Você não está comprando por causa do frasco. Mas é importante que o frasco seja bonito, né? Mas você está comprando pelo que tem dentro. Que esteja conduzindo da maneira certa, né? Aí você vê o que a gente está falando. É importante que tenha técnica, é importante que tenha o natural, mas o mais importante de tudo, e é o foco, é o que ele tem, Espírito de Deus ali agindo através da vida dele. Eu sempre lembro daquele versículo que diz assim, vocês começaram pelo Espírito e agora estão pela carne, estão continuando pela carne? Está errado isso. Pelo Espírito sempre será, tem que sempre ser conduzido pelo Espírito, senão se perde. Isso o não que fica é pela uma coisa carne do mundo, se né? perde. Aí uma boa pergunta polêmica. E eu posso ter inspirações com as bandas, com as coisas do mundo? Melhor inspiração que o Espírito Santo não existe. De verdade, assim, sem brincadeira nenhuma. Pega ali, senta, vai lá, vai criar as coisas que você vai ver. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, poxa, eu quero inspiração, ela, na verdade, ela está querendo copiar alguma coisa. Por que você quer copiar alguma coisa? Vai lá, senta, vai ouvir a presença de Deus, Deus vai te conduzir em algo. Isso aqui é a primeira coisa que eu acho. A segunda existem inspirações hoje em todos os estilos que são de Deus. Para que eu vou buscar isso no mundo? Né? Eu não quero uma referência que não seja de Deus, eu quero uma referência que seja de Deus. O apóstolo Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu quero achar alguém que eu possa imitar, então, já que você quer uma referência, imita alguém que é de Deus, que vai conduzir as coisas para Deus. Né? Caso contrário, ela também está sendo envolvida por algo que é do mundo, e por algo que não é da presença de Deus, sendo conduzido para fora da presença de Deus, e daqui a pouco está fora da presença de Deus, igual muitos, infelizmente. Infelizmente isso aqui é muito comum. Você que citou aí mais cedo, que muitos músicos saíram da igreja, são excelentes, porque a igreja gera músicos excelentes, povo que entende o que está fazendo, que entende a musicalidade, que geralmente que o mundo não gera. Aí o cara vai sendo envolvido por fora, porque ele quer uma referência, aí de repente ele já está fora. Ele já está fora e está vivendo tudo contrário ao evangelho. E muitos chegam ao ponto de odiar a igreja, né? De ser totalmente contrário. Mas é lógico, mas é lógico, amor. Você tem que pensar assim, como é que a pessoa não vai odiar algo que está denunciando, ela se sente denunciada. A igreja não fala nada, mas ela se sente assim, eu estou vivendo errado. Ela não consegue viver com isso. A pessoa e aí não ataca, consegue. né? Ela fala, qual que eu posso fazer então? O que eu posso fazer é tentar mudar aqui dentro, que tá lá que tá errado. Ela sabe que a verdade está no evangelho, mas ela está tentando mudar porque as pessoas não aceitam ser incoerentes. Agora outra polêmica. Porque hoje a gente tem
também visto muitos cantores gospel falando contra a igreja. Não sei se vocês já viram, eu já vi vários falando contra a igreja. O que vocês acham disso aí? São pessoas que não entendem o que Jesus veio, o que Jesus trouxe, o que Jesus veio fazer. A igreja é perfeita. As pessoas que estão nela não são ainda. Apesar de que todos aqueles que estão no caminho, o apóstolo Paulo traduz isso em Filipenses, que eu gosto demais, ele fala assim: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aí depois ele fala assim: nós que somos perfeitos. Ué, mas você acabou de falar que não alcançou a perfeição e agora está falando que é perfeito? Todo mundo que está dentro do caminho vai se tornando perfeito. Um exemplo que eu trouxe até na palavra foi assim, um exemplo que eu trouxe na palavra foi do quadro, né? Que eu fui na casa de um amigo, o quadro estava todo rabiscado. Criança, todo mundo sabe como é que funciona, né? Aí o quadro todo rabiscado, aquela coisa. Daqui a pouco chegando e eu falei, e esse quadro aí? Ele ficou rindo e falou: você sabe, você é pai, né, cara? E tal. Um tempo depois eu voltei lá e eu vi um quadro assim, lindo, no mesmo lugar. Falei, gente, que quadro lindo é esse? Eu falei, e esse quadro aí, cara? Trocou? Ele falou, não, é o mesmo. Só que eu Emoldurei. Não, eu envelopei. Essa é a palavra, eu envelopei. Hoje nós temos participação Tem especial. participação do Vlog. É porque eu tava tentando lembrar. Eu esqueci a palavra também. Na meio da palavra eu Daqui a pouco a esqueci a gente palavra. tem que fazer um podcast com eles aqui. Verdade. Aí ele falou, envelopei. Aí eu fiquei rindo, porque eu falei, poxa, o que o Espírito Santo fez conosco, o que Deus fez conosco, é exatamente isso aqui. As pessoas veem a glória e falam, nossa, que glória! Aí você fala, peraí, é porque você não sabe o que está lá atrás. Deixa eu te falar o que está atrás atrás. Eu só fui envelopado pelo sangue de Jesus, né? É isso mesmo. Aí a pessoa começa, ela caminha em perfeição. A partir de agora ela está em perfeição. E até perdi o que eu estava falando disso. Da igreja. Voltando. Então, existem pessoas que estão aqui que elas estão aprendendo o caminho da perfeição ainda. Isso mesmo. Aí, porque você ficou magoado com pessoa, com ser humano, você vai falar contra a igreja que é algo santo, que é algo que Deus veio trazer. O cara louco, ele falta de temor. Toda pessoa que fala contra a igreja não tem temor. Não tem temor. E outra, são várias igrejas com várias visões diferentes, assim como o corpo são vários membros. Ponto final. Você não pode esperar que a sua mão direita seja igual à esquerda se não tem alguma coisa errada. Você não pode esperar que o pé direito seja igual à esquerda se não tem alguma coisa errada. Que a perna seja igual ao braço. Não funciona assim. Um corpo funciona de vários membros. E aquela visão não faz parte do que eu entendo que Deus trouxe na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. O problema, querido. Então, você só não vai se encaixar lá. Você está se encaixando em outra igreja. Não fale mal da igreja que Deus conquistou, que Deus pagou o preço. Exatamente. Deus veio pagar um preço altíssimo. A única coisa que Deus pagou o preço. Nada nessa terra custou nada. A única coisa que custou para Deus e custou altíssimo foi a igreja. Foi a igreja. Não fala contra a igreja. E nós, falando isso, eu também... E fico até indignado quando eu vejo pessoas que muitas vezes... que até um alerta, não tem vínculo com a igreja, não tem base, sabe? Vai por aí pela vida, porque eu vejo assim, a importância de você ter um pastor, de você ter aliança, de você ter uma igreja local, né? De você estar firmado, você não é alguém solto, você está longe do corpo, né? Você faz parte do corpo. Isso, está debaixo de um cajado, que vem e fala, vem cá, vem pra cá, faz assim. Está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Jesus, sendo Deus, se submeteu à autoridade de João Batista. Exato. Esses dias para trás eu vi 2 exemplos que eu gostei muito, de pessoas que são muito famosas na internet, muito, e eles foram servir na igreja deles, e eu fiquei vendo a igreja deles e eu falei, cara, que coisa linda, porque a igreja é pequenininha, que a igreja assim, uma igreja muito simples, são igrejas muito simples, e eu fiquei olhando, são igrejas que eles estão lá há anos. Não é tipo assim, eu saí e vou ver, tem uma aliança. Independente se já são famosos, e são muito famosos. Independente se cantam com a igreja, com a estrutura maravilhosa. Eles têm um pastor que acompanha, eles prestam conta da vida, eles falam, não é de qualquer jeito. Eu acho isso aqui maravilhoso. Sim. E todo cantor que não está em igreja, todo cantor que não fala em que igreja que ele está, é alguém que você tem que... Tem um alerta, né? É um alerta. Você tem que já ficar com o pé atrás. Porque essa pessoa, se ela está escondendo algo, é porque ela não faz parte de algo. É porque ela está devendo algo. Então, todo cantor, todo homem de Deus tem que estar linkado à igreja. Ponto final. É isso mesmo. E quando a gente fala isso, a gente não está aplaudindo o pecado, né? Porque sim, nós sabemos que, infelizmente, igual a gente falou, a igreja é formada por pessoas, as pessoas são falhas, pecam, e jamais a gente está falando para você ficar debaixo e aplaudir pecado de ninguém, aceitar de forma alguma.
Mas a igreja é diferente de pessoas, né? E assim, então essa alerta aí, quando você vê alguém falando mal da igreja, cuidado. Atenção. Não, sai fora, né? Pra essa pessoa. Mal da igreja. Esse aí é um alerta máximo. A pessoa começou a falar mal da aliança, falou mal da igreja, tá falando mal da aliança. Acabou. Que aliança que ela vai ter com qualquer outra pessoa? É a mesma coisa que você pensar no casamento, né? Tem uma aliança. Eu vou chegar e vou sair falando mal. Se existiu alguma coisa, se tem algum problema, vai lá e resolve. Isso. Com o seu marido. Resolver, vai ajustar, né? E que, infelizmente, você pode reparar assim que grandes, uma porcentagem muito grande de pessoas que racharam, saíram da igreja, pouco tempo depois quebram aliança também no casamento. Porque quebrou a aliança principal, vai quebrar as demais. Né? Sim. Ponto final. É verdade. Você vê... É isso aí. Ver uma pessoa com uma mentirinha não vai custar nada pra daqui a pouco ela... fazer coisas maiores. Não, quem tem que ter aliança, tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro. E falando desse assunto específico do louvor, tem que ter integridade para você porque você é um ministro. Eu acho que é algo tão assim importante, porque é um condutor mesmo na igreja. Vai à frente, leva a presença de Deus. É um condutor, né? Da igreja ali para a presença de Deus. E essa expressão é muito boa, né? Um condutor. Um condutor. Ele só conduz aquilo. Ele traz e passa. Ele traz e passa. Não fica com ele, não é para ele, né? Então, essa expressão é muito boa. Muito bom. Ô, Gabi, falando assim da sua trajetória, na sua trajetória cristã, na sua trajetória de vida com Deus, ministro de louvor, você já pensou assim em desistir da música, por exemplo? Porque eu sei que é algo que você gosta e conduz, é um condutor muito usado por Deus, né? Mas eu sei que na caminhada, às vezes, a gente encontra percalços, encontra críticas, todo mundo vai encontrar crítica, vai encontrar chateações. Em meio a tudo isso, porque você mesmo disse, eu não era bom. Era muito ruim. Eu era o pior dos 6. Quando o Daniel estava treinando lá, eu era o pior dos 6. Você pensou em algum momento assim, deixa isso pra lá? Não, porque, assim, eu sei o que Deus me deu. Essa é uma coisa que eu falo sempre, gente. Eu não vou abrir mão. Eu ficava muito chateado, as críticas machucavam, aquela coisa toda. Mas eu falei, não vou abrir mão do que Deus falou pra mim, do que Deus me mostrou, do que Deus me deu. Então, eu nunca pensei em desistir por causa disso, não. De verdade. Importante, porque quantas pessoas não param por isso? Porque daí toda pessoa que para, ela está considerando que o que parou ela é maior do que o que chamou ela. Olha só, muito forte. Entendeu? Qualquer pessoa que parou, qualquer pessoa que desistiu do chamado, e qualquer que seja o chamado, ela está considerando que o momento e a situação é maior do que quem chamou ela. Porque quem me chamou foi Deus. Entendeu? Quem me chamou foi Deus e ponto final. Né? Vão passar por todas as batalhas, por todas as dores, por todas as dificuldades, por todas as críticas, e foram muitas. E serão ainda. E serão o tempo inteiro, né? Porque é impossível agradar todo mundo, é impossível. E ao mesmo tempo, assim, até quem se agrada, de vez em quando, a pessoa o povo vai te criticar, ponto final. Então, você tem que ter essa ciência de quem te chamou. Ponto final. Quem me chamou foi Deus. Então, eu não vou parar por algo natural, por algo momentâneo. O que me chamou é maior. Quem me chamou é maior, né? Amém. Muito bom. Já deu nosso tempo? Já. Já deu. Senão a gente fica aqui, né? Mas temos que parar. É muito bom ficar conversando assim de um assunto específico, né? Você vai criando várias ramificações assim, pensando. Vai aprofundando, né? Você fala, nossa. Ruminando aquele assunto. Isso mesmo. A gente sempre pede, então, para a pessoa que veio, nossos convidados, deixarem uma mensagem para quem está nos ouvindo, e fecha também com oração. Então, vamos pedir para que você deixe uma mensagem. Renata, hoje não vai ter nenhuma pergunta polêmica. Olha, até tenho, mas não vai dar tempo. Porque eu ainda tenho várias. Mas quem está nos assistindo pode muito bem nos mandar perguntas também. É verdade. Olha, afinal de contas, eu moro com exatamente. Com convidado dessa vez. Trem doido. Podemos até abrir caixinha de perguntas. Verdade. Ela mora comigo, pega o meu cartão. Não devolve. Faz eu passar vergonha no mercado. Faz eu passar vergonha no mercado antes de começar o podcast, entendeu? Ela faz isso. A polêmica aqui diante. Vocês devem ter percebido que a gente começou rindo e atrapalhado.
Mas é isso. Então, boa, né? Vamos abrir no Pode Claramente. Se você não segue, você vai seguir lá, @Pode Claramente. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas. E você vai colocar suas dúvidas, que a gente vai responder também. Isso, né? sobre música, isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar, então, o que eu falei aqui por último, que daí funciona para qualquer pessoa. Lembra que quem te chamou foi Deus, e Deus é maior do que qualquer circunstância que você possa passar. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, se quem te chamou foi Deus, é maior. Isso é maior do que qualquer circunstância. Então, Abraão passou por muitos anos de batalha, José, muitos anos de batalha, Davi, muitos anos de batalha. Todos foram extremamente criticados, passaram por altos e baixos, aquela coisa toda. Mas quem tinha chamado era Deus. E por causa disso, eles foram até o final. E eu quero te desafiar a ir até o final. A ir até o final no seu chamado, a ir até o final naquilo que Deus te chamou para viver, para conduzir essa terra, para ser conduzido por Deus, tá bom? Deus é maior do que esse momento. Glória a Deus. Muito bom. Obrigada. Vamos fechar orando, então? Vamos? Pode orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por todos que estão aqui assistindo, recebendo daquilo que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor tem colocado no nosso coração, e que a tua unção possa tocá-los, que a tua unção possa mover cada um deles, ó Pai, mover no chamado, mover em força e ousadia, Deus, daquilo que o Senhor tem chamado cada um deles, ó Pai. Eu abençoo a vida deles, nós abençoamos esse podcast, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Curte, compartilha com alguém. Tenho certeza que você que ouviu aí tem uma mensagem, tem alguém que você falou, nossa, é importante, essa pessoa precisa ouvir essa mensagem, então você vai compartilhar com ela. Isso. Você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser, como é que fala? Como é que vocês falaram aí? Condutor. Um condutor. Você tem essa missão agora de ser esse condutor, em nome de Jesus. Até a próxima. Muito bom. Tchau, gente. Tchau. Nos siga lá no Pode Claramente. Segue aí, clica no gostei lá. Pode deixar a pergunta pro Bispo Gabi, que ele vai responder todas. Tchau, tchau.